esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo da autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faça isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Queridas filhas e filhos, terminado o ciclo pascal e as celebrações que tivemos da Ascensão do Senhor, do Divino, da Santíssima Trindade domingo passado, agora começamos caímos na rotina, não no sentido negativo, mas no sentido de continuação de caminhada, e que nesse tempo comum a palavra de Deus irá nos colocando alguns pontos para refletir e aplicar a nossa vida. Nas leituras de hoje, há um ponto em comum, desde Salomão, o Salmo, Paulo e o próprio Evangelho de Lucas. Deus não faz distinção de pessoas. Salomão pede a Deus que mesmo os pagãos que viessem orar naquele templo, eles atendessem, para que eles pudessem reconhecer que há um só Deus verdadeiro, que adora de tudo e de todos. Parece bobagem, mas no Antigo Testamento havia aquele orgulho que pensavam que só os judeus se salvavam. O resto, Chico era resto, você e eu estávamos fora do páreo. Salomão, a quem se atribui tamanha sabedoria, intui, claro, que por dom de Deus, que isso não faz sentido. Deus é Deus de todos que o acolhem. Deus não impõe, nem se impõe a ninguém. Que o acolhe, o aceita como filho. O Salmo nos lembra, e depois do mundo afora, anunciar o Evangelho a todos. O salmista, também Antigo Testamento, tem a visão
de que Deus é Deus de todos, não é patrimônio de ninguém. Isso é bom, não é? Porque nós temos a fé na nossa igreja católica, apostólica, romana, nos sentimos donos da verdade, e eu acho que somos, mas não temos o direito de julgar, de excluir a ninguém, a não ser aqueles que pregam outro evangelho. Então, Paulo deixa claro que ele pregou aos Gálatas. Eu não conheço o que detalhes tinha acontecido, mas parece que estão aparecendo alguns desvios dentro da comunidade dos Gálatas, e ele escreveu essa carta dizendo: mesmo que viesse um anjo a pregar outro evangelho, seja condenado, seja excomungado. Só há um evangelho, o de Jesus Cristo, a quem Deus Pai ressuscitou dentre os mortos, que eu anuncio, não porque eu tenha recebido o mandato dos homens, não. A minha ordem foi Deus que me deu, o Cristo ressuscitado que me apareceu. Eu assinalava ontem, que acho que poucas vezes a gente não percebe isso, né? Que São Paulo não foi ensinado por Cristo, nem pelos discípulos, ele recebeu do Espírito Santo. Tanto que ele vai a caminho de Damasco, perseguindo a igreja de Deus, cai do cavalo, o levam lá para a rua direita, onde ele seria batizado por Ananias, e com 3 dias sai pregando o Evangelho com uma doutrina profunda, muito mais que Pedro, muito mais que Tiago. As cartas de São Paulo, doutrina e teologia, são muito mais profundas que as cartas de todos os outros apóstolos que foram discípulos de Jesus. Por quê? Diz a tradição e faz sentido que ele recebeu a revelação por ciência infusa, e é por isso que ele diz: não foram os homens que me ensinaram, homem nenhum me ensinou. Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos, foi ele que me ensinou. Ele então tem esse conhecimento de Deus pelo dom de sabedoria do Espírito Santo. E ele nos diz que não há, se alguém vos pregar outro evangelho, esse evangelho não é de Cristo. Eu me lembrei ontem, eu repito hoje, vocês sabem que nós temos por aí o evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec. Esse evangelho não é do evangelho. Pelo amor de Deus, nada contra quem quer acreditar em Kardec. Cada qual é livre para fazer o que quiser, mas deixar bem claras e bem definidas as posições. O evangelho de Allan Kardec não é o evangelho de Cristo. Bom, cada um, se quer seguir o Allan Kardec, tudo bem. Eu prefiro de Cristo, não sei se é bom. Tá bom? Dando mais um passo, como prova de que Deus não faz distinção de pessoas, como prova de que Deus não exclui a ninguém, temos essa passagem tão bonita do Evangelho de hoje. Jesus está em Cafarnaum, um centurião, um soldado romano, tem um empregado que está muito doente, está na morte. Ele, apesar de ser soldado romano, respeitava os judeus, o povo de Deus lá na Palestina, tinha amigos judeus, ele mesmo construiu uma sinagoga para o povo, tanto que os anciãos vão pedir a Jesus. E ele disse: Senhor, atende ele merece, ele respeita o nosso povo, ele nos construiu as sinagogas. E Jesus prontamente se foi a caminho para ir para a casa do centurião, do oficial romano. Quando ele sabe que está vindo, manda para o mensageiro: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sou um homem, que obedeço a homens, também as dou. E digo ao soldado: vai, ele vai. Venha, ele vem.
Havia pregado, faça isso, ele faz. Manda então uma noção do poder de Deus muito mais claro do que muitos de nós cristãos temos às vezes, que para alcançar o poder de Deus, a graça de Deus, eu tenho que ir lá, tenho que ir cá. O poder de Deus é para todos, e para Ele não há distâncias. Deus manda que pode e obedece que tem juízo. Se Ele manda,